Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. João Batista e a sua importante missão. A missão de preparar o caminho para aquele que seria o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57, 66 e 80. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus sabedoria diante desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que nos conceda discernimento, sabedoria diante da Tua palavra. E que o Senhor nos conceda as bênçãos e graças do céu, para que diante dessa palavra eu tenha a coragem necessária de perceber e de vivenciar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e intercessão de forma especial hoje de São João Batista e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhe comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 e 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram admirados, ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, hoje a nossa igreja celebra a natividade de São João Batista. Geralmente a nossa igreja celebra a data da morte dos seus santos, mas, de uma forma excepcional, São João Batista celebra-se também a data da sua natividade, além da data da sua morte. Tudo isso para nos dizer da relevância que é este grande santo para a nossa igreja, da tão importante missão que ele cumpriu neste mundo. João Batista, que é fruto de uma ação milagrosa de Deus. Santa Isabel, já de idade bastante avançada, não podia ter filhos, mas é agraciada por este milagre e Deus concede a ela a possibilidade de ser mãe de um filho, o qual ela colocou o nome de João. E esse João, o significado deste nome, está intimamente ligado à misericórdia que Deus teve tanto de Isabel, mas também a misericórdia que Deus teria de toda a humanidade, principalmente pelo fato de que Ele enviaria o seu Filho unigênito Jesus para nos redimir dos nossos pecados e para nos dar uma possibilidade para garantir que nós pudéssemos um dia nos salvar. João Batista teve uma missão muito importante.
A missão era preparar o caminho para o Salvador. E João Batista vai fazer isso de uma forma extremamente autêntica. João Batista tinha uma pregação que arrastava multidões. Uma pregação firme, calorosa, empolgante. João Batista, além de anunciar o amor de Deus, além de convidar as pessoas ao arrependimento e à conversão, ele também denunciava muitas injustiças. Claro que esse comportamento de João Batista, ao mesmo tempo que acumulou discípulos para ele, também teve muitos desafetos que queriam persegui-lo, que queriam prendê-lo e até matá-lo. E João Batista, durante todo o seu caminhar, ele não vai se acovardar. Ele vai corajosamente cumprindo a missão que Deus havia designado a ele. E João tinha uma característica, uma virtude extremamente importante, a virtude da humildade. Mesmo João tendo vários discípulos, mesmo esses discípulos estando até certo ponto se confundindo, pensando que João era o Messias tão esperado, o Messias prometido, em nenhum momento João Batista usurpa para si um mérito que não lhe pertencia. João Batista vai sempre dizer que depois dele viria alguém que ele não seria digno sequer de desatar as correias de suas sandálias. E essa virtude de João Batista é tão importante e está tão em falta nos dias de hoje que nós precisamos rezar muito para que essa humildade também faça-se presente em nosso coração diariamente, para que nós possamos, pela virtude da prudência também, saber exatamente o momento em que devemos avançar em determinadas situações, em determinadas ações, e o momento que nós temos que, às vezes, retroagir, regredir. Essa prudência que João Batista teve, essa humildade de saber reconhecer até onde ele poderia ir, de saber reconhecer o limite da sua missão, o limite da sua força. Tudo isso serve de exemplo para nós, que não precisamos usurpar, ou que não devemos, aliás, usurpar para nós nenhum tipo de mérito que não nos pertence. E esse exemplo de João Batista, ele é fundamental para o nosso crescimento. E João Batista tinha plena consciência da importância da sua missão. Ele não era o protagonista, porque o protagonista era o próprio Jesus, que viria depois dele. Mas isso, aos olhos de Deus, não tinha a menor importância. Porque para Deus o que importa não é o tamanho da sua missão, mas é a sua entrega, é o seu amor, é o amor que você coloca nela. Isso que importa para Deus, isso que faz com que nós criemos dignidade diante dele, méritos diante de Deus. E foi isso que João Batista fez. João Batista cumpriu a sua missão fidedignamente, de forma autêntica, corajosa, com uma entrega total. E é assim que nós também precisamos cumprir a missão que Deus designa para cada um de nós, de uma forma inteira, completa. Nós precisamos cumprir a nossa missão com amor, porque é isso que é relevante aos olhos de Deus. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, não nos preocupemos do tamanho da nossa missão, não nos preocupemos em ter grandes holofotes ao nosso redor, de sermos protagonistas de todas as histórias em que nós estamos inseridos. Não, isso não tem relevância para Deus. O que tem relevância para Deus é a sua humildade, é o reconhecimento da sua pequenez, é o reconhecimento de que nós temos limites, que nós não somos senhores absolutos de todas as coisas, porque isso só cabe a Deus. João Batista teve plena consciência disso. E naquilo que lhe coube, ele entregou-se por inteiro. É isso que cada um de nós necessita fazer no dia de hoje. Nós precisamos, através de uma vida de oração, porque é só na vida de oração que nós vamos perceber qual a missão que nós temos no mundo,
Qual a missão que eu tenho em relação ao meu irmão? Qual a missão que eu tenho na minha família? Qual a missão que eu tenho no meu trabalho, nas minhas relações pessoais? Em cada uma dessas circunstâncias de vida, eu preciso estar inteiro. Eu preciso estar cumprindo a missão que Deus me designa com todo o amor. E isso independe se a minha participação em todas essas situações tenha destaque diante da sociedade, tenha destaque diante do mundo, diante das pessoas. Isso não importa para Deus. O que importa é que, seja o que for, seja a missão a mais simples que nós podemos imaginar, se nós a fizermos com entrega, com amor, com autenticidade, com coragem, nós seremos considerados, assim como João Batista foi, grande no reino de Deus, grande aos olhos de Deus, porque tivemos a humildade de fazer aquilo que Deus nos capacita para fazer com entrega e com amor. E Deus capacita cada um de um jeito. Cada um tem um dom. Cada um tem uma missão diferente. E isso é Deus que vai escolhendo quem Ele quer. É Deus que vai capacitando de acordo com os dons que Ele deseja infundir em cada pessoa. Portanto, meus caros irmãos, não nos preocupemos tanto de fazer coisas simples, de achar que necessitamos de fazer coisas miraculosas. Não necessitamos disso. O que nós necessitamos é vida de oração para perceber a missão que nós temos e, diante dela, seja grande ou pequena, nos entregarmos por inteiro, como São João Batista se entregou à missão que lhe foi incumbida. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, te deixou uma mensagem positiva, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia pela intercessão de São João Batista e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.